Ela foi chamada de sedutora, manipuladora e perigosa, mas quase nunca de estrategista. Por séculos, a imagem dela foi moldada por homens que a temiam. A história nos contou que ela governou pela beleza, mas a verdade é muito mais poderosa. Ela governou pela inteligência, pela diplomacia e pela palavra. Esta é a história de Cleópatra, a última rainha do Egito, e de como o mundo preferiu transformá-la em um mito, para não ter que admitir seu verdadeiro poder. E esse é a história dos outros. Cleópatra VII nasceu em 69 a.C., em uma Alexandria que era o centro do conhecimento mundial. Ela pertencia à dinastia ptolemaica, de origem grega, que governava o Egito desde a morte de Alexandre o Grande. Mas ao contrário de seus antecessores que se mantinham distantes da cultura local, Cleópatra fez algo revolucionário. Ela aprendeu a língua egípcia. Ela se conectou com seu povo, adotou suas tradições e se apresentou não como uma conquistadora estrangeira, mas como a reencarnação da deusa Ísis. Sua educação foi impecável. Ela não falava apenas egípcio e grego, era fluente em múltiplos idiomas. Estudou filosofia com os maiores pensadores, mergulhou na matemática e na astronomia, e dominou a arte da retórica, a capacidade de convencer através do discurso. Desde muito cedo, ficou claro para todos no palácio que Cleópatra não estava destinada a ser uma rainha simbólica, uma figura decorativa. Ela queria o poder. Ela queria governar de verdade. Ao assumir o trono, a tradição exigia que ela dividisse o poder com seu irmão mais novo, Ptolomeu XIII, mas o palácio egípcio era um campo minado de intrigas e conspirações. Conselheiros ambiciosos viram na juventude do rei uma oportunidade para manipulá-lo contra ela, e assim afastar Cleópatra do poder. E conseguiram. Traída por sua própria corte, ela foi expulsa de Alexandria e forçada ao exílio. Para muitos, esse seria o fim. Uma rainha deposta, sem exército e sem aliados. Ela se viu diante de uma escolha: aceitar o apagamento e desaparecer nos anais da história, ou lutar para retomar o que era seu por direito. Cleópatra escolheu lutar. É nesse momento de exílio e desespero que seu caminho cruza com o do homem mais poderoso de Roma, Júlio César. A história popular, os filmes e os romances adoram reduzir esse encontro a uma aventura passional, a um caso de amor fulminante. Mas isso é simplificar demais. O encontro de Cleópatra e César foi muito mais que passional. Foi uma aliança política, estratégica e brilhantemente calculada. Ela não o seduziu apenas com sua beleza. Ela o impressionou com sua inteligência, seu conhecimento político e sua visão para o Egito. Cleópatra enxergou em César a força militar necessária para recuperar seu trono e estabilizar seu reino. César, por sua vez, enxergou nela uma governante astuta e confiável, capaz de garantir que o Egito, o celeiro do Mediterrâneo, permanecesse um aliado estratégico e leal a Roma, com o apoio das legiões romanas. Cleópatra retornou a Alexandria, não como uma marionete de Roma, mas como a rainha soberana e indiscutível do Egito. A morte de Júlio César, assassinado em Roma, jogou o mundo conhecido no caos. Mais uma vez, Cleópatra precisou recalcular sua rota para sobreviver, e ela encontrou um novo aliado em Marco Antônio, o general mais leal a César. E, mais uma vez, a história insistiu em falar apenas de paixão. Sim, eles tiveram um relacionamento e filhos, mas a aliança deles ia muito além. O que estava em jogo era o futuro do Império Romano e o controle de todo o mundo mediterrâneo. Juntos, Cleópatra e Marco Antônio representavam um novo centro de poder no Oriente. Eles desafiaram abertamente a autoridade de Roma, e principalmente de Otaviano, o herdeiro adotivo de César. Cleópatra não era apenas a amante de um general romano. Ela era uma parceira igualitária, uma líder política com seus próprios exércitos, sua própria marinha e a imensa riqueza do Egito à sua disposição. Ela era uma ameaça real ao projeto de poder de Otaviano, e ele sabia disso. A tensão explodiu na famosa Batalha de Ácio. A derrota da frota de Cleópatra e Marco Antônio selou o destino deles. Mas Otaviano, o futuro imperador Augusto, não venceu apenas no campo de batalha. Ele venceu principalmente na guerra da narrativa. Para justificar sua guerra contra Marco Antônio, um colega romano, Otaviano, precisava de um vilão. E Cleópatra era o alvo perfeito. Ele lançou uma campanha de propaganda massiva, retratando-a não como a líder política que ela era, mas como uma sedutora exótica e perigosa que havia corrompido um nobre romano. Ela foi chamada de manipuladora, feiticeira sedutora,
de uma ameaça aos valores romanos. Ela não foi descrita como a estrategista que comandava frotas, nem como a governante que administrava uma nação rica. Criar o mito de uma mulher fatal era muito mais conveniente do que admitir a verdade, que ele havia derrotado uma rainha tão ou mais inteligente que ele. Cercada em Alexandria pelas tropas de Otaviano, Cleópatra morreu em 30 a.C. As circunstâncias exatas de sua morte são cercadas de mistério e lendas, sendo a mais famosa a do suicídio por picada de uma serpente. Mas seu último ato não deve ser visto como fraqueza ou desespero. Foi um ato final de controle. Ao tirar a própria vida, ela negou a Otaviano o orgulho por matá-la, de exibi-la como um troféu em seu desfile triunfal em Roma. Ela escolheu como e quando sua história terminaria. Com sua morte, a dinastia ptolemaica chegou ao fim. O Egito independente deixou de existir e se tornou apenas mais uma província romana. Uma era inteira se encerrou com a sua morte. Mas Cleópatra, a mulher, a rainha, jamais desapareceu. Quando uma mulher governa com a mesma ambição e inteligência que um homem, a história muitas vezes prefere dizer que ela foi perigosa. A trajetória de Cleópatra foi reescrita para caber em estereótipos que diminuíam seu poder real. Ela não foi apenas a última rainha do Egito. Ela foi uma política, uma diplomata, uma comandante naval, uma intelectual poliglota, uma estrategista brilhante que foi deliberadamente apagada pela propaganda para que a história dos vencedores pudesse ser contada sem inconvenientes. Acreditamos que algumas vidas precisam ser revisitadas, não para alimentar os mitos, mas para resgatar a complexidade e a verdade que eles escondem. A história de Cleópatra nos lembra que a forma como contamos o passado molda o nosso presente. Obrigado por assistir. Se você gostou de desvendar a verdadeira história por trás do mito, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos.